STJ decide sobre perdas de poupadores em planos econômicos. O Superior Tribunal de Justiça retoma o julgamento sobre a contagem de juros de mora em casos de perdas na poupança causadas por planos econômicos passados. A Corte decidirá se os juros de mora, a taxa que incide sobre o atraso de pagamento, serão contados a partir da citação coletiva ou a partir da citação na execução individual. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, defendeu a contagem da taxa a partir da citação coletiva. De acordo com o próprio IDEC, uma decisão contrária prejudicaria os poupadores, que deixariam de computar vários anos de juros corridos desde a citação coletiva. Se o STJ decidir que os juros devem ser contados somente a partir da execução individual, o poupador deixará de receber o acréscimo justo pela demora em função da falta do pagamento por parte do banco, no caso o devedor. A Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, ela entende que esses juros devem contar a partir da execução individual. Serão julgados 2 recursos de poupadores já beneficiados por ações civis públicas movidas respectivamente contra o Banco do Brasil e o Banco Bamerindos, o atual HSBC. A eles foi reconhecido o direito à diferença da correção monetária do Plano Verão, o plano de 1989, restando saber a partir de quando começam a contar os juros de mora. A decisão que for tomada vai balizar outros tipos de ações, como reajustes de plano de saúde, cobranças indevidas ou perdas ocorridas em outros planos econômicos. Portanto, vamos ficar de olho na decisão do STJ, porque com certeza essa decisão vai afetar o bolso de bastante gente. Os melhores salários para os melhores talentos. Uma pesquisa recente, realizada com diretores financeiros de todo o mundo, mostrou que o Brasil ainda se encontra em posição privilegiada em relação à remuneração dos seus profissionais. O levantamento mostra que 58% dos departamentos financeiros devem ganhar aumento salarial e 37% provavelmente verão também aumento nos seus bônus. Em termos de otimismo, o Brasil perde apenas para a China, Hong Kong e a Nova Zelândia. Esse cenário tem uma justificativa. A guerra por talentos no Brasil continua e os profissionais de finanças estão entre os mais demandados e valorizados pelas empresas. Gestores de empresas de diferentes setores hão de concordar. Profissionais com experiência, perfil comportamental de destaque e bom nível de inglês são agulhas no palheiro. São raros e muito valorizados. A pesquisa mostra a realidade de finanças e contabilidade, mas pode ser reproduzida para muitas outras áreas. O Brasil enfrenta já há alguns anos um desafio constante de escassez de pessoas qualificadas. E eu não estou falando aqui apenas de formação universitária. Por mais que a qualidade dos candidatos venha melhorando, as empresas continuam investindo no país e não param de pedir bons profissionais. A oferta de talentos não tem sido suficiente para atender a crescente demanda, o que impacta diretamente no salário. A conclusão é de que, pelo menos no Brasil, as perspectivas para bons profissionais que investem em seu desenvolvimento e conseguem ter um plano de carreira estruturado continuam a ser as melhores possíveis. Como a Selic e a inflação afetam os aluguéis e os financiamentos? Para facilitar o entendimento, vamos dividir essa dúvida em 2 partes. Primeiro, o valor do aluguel versus inflação e taxa Selic. O valor do aluguel de imóveis, ele guarda, de certa forma, relação com a inflação no curto prazo e com a taxa básica de juros da economia, a chamada Selic, no longo prazo.
Em regra, os contratos de aluguel são reajustados anualmente pelo Índice Geral de Preços do Mercado, chamado IGPM, que nada mais é do que um índice de inflação. Logo, se a inflação aumenta, o valor dos contratos de aluguel igualmente aumenta. No entanto, se os valores ficarem muito acima dos novos contratos ou muito abaixo, os contratos tendem a ser rompidos pelos locatários ou proprietários. Do mesmo modo, porém, de forma implícita, a elevação da taxa de juros também pressiona o valor do aluguel para cima, pois os proprietários de imóveis passam a balizar a tomada de decisão de alugar o seu imóvel, considerando a possibilidade de vender e aplicar os recursos no mercado financeiro com uma remuneração mais atraente. O famoso conceito econômico denominado de custo de oportunidade aparece aqui, ou seja, quando você aluga o seu imóvel, você está sacrificando uma outra alternativa. A gente chama isso em economia de custo de oportunidade. Tá? E quando você faz esse sacrifício, evidentemente esse custo tem que ser compensado. Todavia, essas relações elas não são tão simples, pois o valor do aluguel é pactuado entre as partes, o proprietário e o locatário, e depende de múltiplas variáveis dinâmicas que interferem na formação do preço. Por isso, na prática, observamos que a correlação entre valor do aluguel versus inflação, taxa Selic, não é sempre uma relação diretamente válida. Vamos agora ver um outro aspecto que é os custos de financiamento versus a inflação e a taxa Selic. Os custos de financiamento estão associados, via de regra, à taxa referencial, a TR ou a própria Selic. A TR, ela não possui total aderência à inflação. Todavia, os financiamentos indexados à Selic, evidentemente, mudam com a oscilação dela, sofrendo então impacto da inflação, já que o governo aumenta a Selic para conter a inflação e a abaixa quando a inflação arrefece. Então, basicamente, essas relações são relações que nos afetam no nosso dia a dia e todo aquele que adquire o imóvel ou vai alugar um imóvel ou na condição de inquilino deve prestar bastante atenção nas projeções, nas estimativas desses indicadores macroeconômicos. Termino aqui o nosso Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas, sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.